Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz. Gostaria de trazer, antes de iniciar o debate, trazer uma pequena devocional, uma pequena mensagem, e ler primeiro o texto de Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 4. Se você estiver com a sua Bíblia em mãos, abra em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4 diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então chegará um tempo que não haverá mais dor, isso significa que chegará um tempo que não haverá mais doenças, epidemias, e vai ser quando nós estivermos na glória ao lado do nosso Senhor, no novo céu e na nova terra. Eu queria trazer para vocês um pequeno panorama bíblico e teológico a respeito das epidemias e, obviamente, o que vai trazer implicações diretas sobre o coronavírus, né? Então, com o seguinte tema, verdades bíblicas sobre as epidemias, né? E que implica em verdades bíblicas sobre o coronavírus, tá? Então, a primeira verdade é sobre a natureza das epidemias, das doenças, tá? Qual é a natureza bíblica, né, ou a origem, o significado dessas doenças. Essas doenças têm como natureza o fato delas serem causadas pela queda, né, o fato delas serem, na verdade, causadas pela maldição da terra que Deus deu por causa de Adão. Lembre-se aí que Adão, quando eles pecaram contra Deus, Adão e Eva, Deus falou para Adão: maldita é a terra por tua causa. Então, o que são as doenças, o que são as epidemias, o que é o coronavírus? Então, em primeira instância, o coronavírus, na verdade, ele é fruto da maldição da terra. Então, se perguntarmos o que significa o coronavírus à luz da palavra de Deus, em primeiro lugar, essencialmente, o coronavírus é uma consequência da queda de Adão e Eva. É uma consequência da maldição da terra que Deus colocou por causa do pecado de Adão e Eva. Quando Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Então, por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 8 que toda a criação geme e suporta angústias. Então, o que seria, teologicamente falando, biblicamente falando, o que é o coronavírus? Coronavírus é uma desgraça oriunda da queda de Adão e Eva. É uma consequência, uma maldição. Não é a maldição da lei, necessariamente, é a maldição da terra, né? E como é uma maldição causada pela queda de Adão e Eva, então esse tipo de situação, ela atinge a todos, tanto crentes como não crentes, tá? Então, a primeira verdade bíblica a respeito das epidemias é sobre a sua natureza. A segunda verdade bíblica a respeito das epidemias é sobre o seu propósito. Qual o propósito por trás das epidemias? Com que propósito Deus usa e permite as epidemias, as enfermidades, e trazendo para o coronavírus? Por que Deus permitiu o coronavírus trazendo tamanha desordem no mundo hoje? Então, o propósito das epidemias, e aí eu vou focar no coronavírus, em primeiro lugar, disciplinar muitos crentes. Deus usa, muitas vezes, as enfermidades para disciplinar os crentes. Nós devemos nos lembrar que Deus disciplinou Miriam, irmã de Moisés, porque ela afrontou Moisés, desrespeitou a autoridade espiritual de Moisés. Deus enviou uma lepra para Miriam, né? No tempo do rei Uzias, Deus também ele castigou o rei Uzias com lepra. No tempo do Novo Testamento, Deus castigava alguns crentes também com doenças, né? Deus, por meio de Paulo, falou aos coríntios dizendo o seguinte: eles não deveriam continuar desrespeitando a Santa Ceia, como os coríntios estavam fazendo, porque era por causa desse desrespeito, falta de reverência com a Santa Ceia, que muitos crentes estavam morrendo e muitos crentes estavam ficando doentes. Jesus fala para a igreja, uma das 7 igrejas do Apocalipse, ele fala a respeito de uma certa mulher chamada Jezabel, né? Ele denomina essa mulher como Jezabel, que estava causando um grande tumulto, uma grande desordem doutrinária e moral no meio da igreja,
e Jesus disse que já tinha repreendido ela e que se ela continuasse fazendo isso, ele ia colocá-la de cama, né? Ou seja, enfermá-la, né? Causar enfermidade. Então, Deus usa muitas vezes as enfermidades para disciplinar o seu povo, para corrigir o seu povo. Então, nós temos que entender que um único evento da natureza, um único evento da história da humanidade, Deus pode usar esse único evento com vários propósitos. E geralmente ele faz isso. Um único evento ele usa com vários propósitos. Então, ele usa, às vezes, para disciplinar o crente. O mesmo evento ele pode usar para castigar o ímpio, né? Ele usa para disciplinar o crente, ele usa também para castigar o ímpio, né? Ímpios que se levantam contra o evangelho, né? Que têm sido rebeldes. Deus castigou Herodes, está escrito em Atos, né? Com uma doença mortal. Então, Deus, ele, por exemplo, castigou os habitantes de Sodoma e Gomorra com cegueira e tantos outros casos na Bíblia que mostram que Deus castigava com doenças, né? Deus castigou a família, as mulheres da casa do rei Abimeleque, né, tornando-as estéril por causa do pecado. Então, Deus usa um mesmo evento, às vezes para disciplinar o crente, às vezes para castigar o ímpio, às vezes também para castigar as nações. Está escrito em Apocalipse que Deus vai derramar o cálice da sua ira, vai derramar as pragas, né, as 7 taças da ira de Deus, os 7 flagelos, as 7 pragas, né, do Apocalipse, e com ênfase em doenças, enfermidades, úlceras que Deus vai trazer sobre os ímpios, sobre o anticristo e seus seguidores. Então, Deus usa também para castigar as nações, para castigar ímpios individualmente, e às vezes ele usa para castigar as nações. Então, vai decorando aí. Com que propósito Deus usa, às vezes, as enfermidades? Ele usa para disciplinar alguns crentes, ele usa para castigar alguns ímpios, ele usa para castigar algumas nações, ele usa também para fortalecer a fé dos crentes. Então, às vezes, o crente ele passa por enfermidade, não necessariamente como uma forma de castigo, mas às vezes o crente está sendo fiel a Deus, mesmo assim ele passa por enfermidades e às vezes Deus permite isso só para fortalecer a fé desse crente, só para amadurecer espiritualmente esse crente, né? Então, não é necessariamente consequência do pecado, como aconteceu com Jó. Jó passou por enfermidades, não era consequência do pecado dele, né? Mas Deus usou aquilo para amadurecê-lo. E, finalmente, muitas vezes as doenças são, na verdade, eventos do fim, eventos que dizem respeito a sinais dos tempos, sinais dos fins dos tempos. Tá? Então, por exemplo, o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo de número 6, fala sobre os 4 cavalos do Apocalipse, os seus 4 cavaleiros. O primeiro cavalo branco é Jesus, né? O primeiro cavaleiro do cavalo branco é Jesus. O segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, simboliza guerras. O outro cavalo, que é o cavalo preto, simboliza crise econômica. E o cavalo amarelo, que em grego significa esverdeado, simboliza epidemias, doenças, né? Então, isso porque esses cavalos do Apocalipse estão de acordo com a palavra de Jesus, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, haverá guerras e rumores de guerra, fome em vários lugares, doenças, né? Então, ele disse que isso ainda não é o fim, é o princípio das dores. Então, o crescente número de casos de epidemias em escala global faz parte do cumprimento das profecias que dizem respeito ao princípio das dores. Ainda não são as dores de parto, né? Dores de parto seria a grande tribulação, a perseguição à igreja e a vingança de Deus castigando os ímpios, os seguidores do anticristo. Então, esses eventos em escala global que atinge a todos, crentes e não crentes, na verdade é o princípio das dores que Jesus falou, que corresponde aos 4 cavalos do Apocalipse. Então, guerra, rumores de guerra. Então, nós já tivemos guerra em escala global 2 vezes. Nós já temos cada vez mais epidemias em escala global. Estamos já enfrentando aí uma segunda crise econômica em escala global. Tá? Então, para localizar vocês historicamente dentro dos eventos do Apocalipse, aonde nós estamos atualmente dentro dos eventos do Apocalipse? Nós podemos dizer que se cumpriu os 4 cavalos do Apocalipse. Tivemos já guerras em escala global, tivemos crise econômica em escala global, estamos tendo outra,
né? E várias epidemias em escala global, e agora mais essa epidemia em escala global, que é o cavalo amarelo. Tá? Então já se cumpriu o princípio das dores. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo evento que tem para cumprir depois disso? O surgimento do anticristo e a perseguição à igreja. É o próximo evento que vai acontecer. Pode ser que alguns eventos dos cavalos do Apocalipse se repitam, como uma guerra em escala global, fome em escala global, antes de vir o surgimento do anticristo? Pode ser. Pouco provável, mas pode ser que ainda se repita mais alguns desses eventos. Mas, ao que tudo indica, o próximo evento, de fato, é o surgimento do anticristo, porque depois do cavalo amarelo do Apocalipse, já se inicia a perseguição à igreja. Então, o que eu quero dizer com isso? No caso do coronavírus, por que Deus permitiu o coronavírus? Aí dentro de uma perspectiva bíblica e olhando para o nosso cenário mundial. Nós estamos percebendo que o mundo está cada vez mais ímpio, mais imoral, mais anticristão. Não é só no Brasil, no mundo todo existe um espírito anticristão, né? Então, uma oposição à igreja, uma oposição moral, uma oposição política, uma oposição espiritual que está crescendo em uma escala global. Então, as pessoas, você vê no carnaval as pessoas blasfemando do nome de Jesus, né? O aumento do homossexualismo. A homossexualidade sempre existiu no mundo, mas o homossexualismo, que é a filosofia que defende e incentiva a homossexualidade, isso é novo, isso é recente. Então, tudo isso é uma afronta a Deus. A Europa, que era um continente cristão, agora é um continente ateu. Então, eu entendo que esse coronavírus é uma resposta de Deus à afronta e rebeldia das nações contra Deus, contra a igreja. Então, Deus está castigando as nações, humilhando as nações. Deus está castigando muitos ímpios individualmente, que têm sentimento de autossuficiência contra Deus. Deus está usando esse vírus também para disciplinar muitos crentes que têm vivido de forma rebelde contra Deus, não têm buscado a Deus, têm desonrado o nome de Deus, dado mau testemunho, vivendo uma vida de imoralidade. Então Deus usa esse vírus também para disciplinar muitos crentes. Como? Atingindo diretamente esse crente ou seus familiares, ou com o vírus, ou com a crise. Tá? Deus usa também esse vírus também para não necessariamente castigar algum crente que esteja em pecado. Deus usa também esse vírus para fortalecer a fé dos crentes de forma geral. Às vezes o crente ele pode ter pego coronavírus, ou alguém da sua família pode ter pego coronavírus, ou pode ter sido atingido pela crise econômica, e não é necessariamente porque ele está vivendo em algum pecado escandaloso. Não, na verdade Deus está permitindo isso para aproximar esse crente mais de Deus ainda, né? Aproximá-lo mais ainda espiritualmente, fortalecer sua fé. Tá? E tudo isso também, Deus está usando o coronavírus para como cumprimento das profecias, né? Que é o cavalo amarelo. E tudo isso, Deus está usando um mecanismo que já existe na desordem da natureza causada pela maldição da terra. Então eu queria que vocês entendessem o todo, né? Entendesse a relação desde Gênesis e Apocalipse. O coronavírus é fruto da queda de Adão e Eva, é uma desordem natural que existe da natureza, e por causa da maldição da terra. Mas Deus está usando, né, dentro da sua soberania, dos seus decretos, usando essa desordem natural para cumprir seus propósitos proféticos, né, do aumento das epidemias, né, e da crise econômica, e também, ao mesmo tempo, usando isso para castigar as nações ímpias, para castigar alguns indivíduos não crentes que têm afrontado a Deus, para castigar alguns crentes que têm vivido brincando com Deus, mas também para fortalecer a vida da igreja, fortalecer a fé da igreja, a fé dos crentes de forma geral. Então, esse é o propósito. Então, verdades bíblicas sobre a epidemia. Então, tem a sua natureza. Qual é a natureza dessas epidemias? São causadas pela queda. Qual é o propósito? Às vezes, disciplinar o crente, castigar os ímpios, castigar as nações, fortalecer a fé dos crentes e servir como sinal do fim dos tempos. Então, sua natureza, seu propósito e, por último, a sua duração. Qual o tempo que dura uma epidemia, ou uma doença, ou uma enfermidade? Né? No sentido mais óbvio, dura até que a pessoa encontre meios humanos para a cura. Né, através de remédios. Também dura até que Deus venha intervir, venha curar de maneira progressiva. A igreja vai orando, vai intercedendo, a pessoa vai melhorando. É uma cura que vai acontecer através de um melhoramento. Dura até que também Deus intervenha de maneira sobrenatural e instantânea. Isso aí nós chamamos de milagre. Né?
e também dura até a volta de Cristo. Algumas doenças, algumas enfermidades, a pessoa vai levar para o caixão. Deus não vai curar aquela doença na pessoa, por mais que se ore por essa pessoa, interceda, ou até que Jesus volte. Né? Porque a promessa final de Deus é que as enfermidades vão encerrar na sua volta. E qual deve ser a nossa postura diante de tudo isso, diante do coronavírus? Nossa postura diante do coronavírus, duas coisas. Nos santificar mais ainda, buscar a Deus mais ainda na palavra e na oração, haja visto que nós estamos percebendo que é um evento que diz respeito ao fim dos tempos. Então, buscar mais a Deus, se consagrar em oração e leitura da palavra, e evangelizar, porque as pessoas estão desanimadas, estão depressivas, estão angustiadas com essa situação. É uma oportunidade para nós falarmos do amor de Deus e da volta de Cristo. Então, essas são verdades bíblicas a respeito das epidemias e princípios que dizem respeito ao coronavírus. Ok, meus queridos irmãos, espero que tenha ficado claro para todos. Agora vou abrir então para as perguntas e para o moderador dar direcionamento às perguntas. Que Deus os abençoe ricamente, que Deus abençoe cada um dos adolescentes e vamos aproveitar para buscar mais a Deus e evangelizar, falar do amor de Deus para as pessoas. Essa é a minha palavra final para todos nós.